Bem, pessoal, aula 4, técnica vocal para podcast. Aqui a gente vai dar algumas dicas relacionadas a voz, dicção, para a gente melhorar ali a nossa performance quando a gente estiver gravando podcast. O tema da aula é podcast, mas nada impede que todos esses conhecimentos que a gente vai dando aqui, essas dicas, possam ser aplicados na produção de conteúdo em geral, beleza? Outra coisa que eu sempre falo é que os conteúdos que a gente aprende aqui, eles podem ser aplicados também, no caso, se eu quero começar a trabalhar como produtor de conteúdo para outras pessoas. Então veja, hoje o mercado, ele permite que todo o conhecimento que eu estou tendo aqui, esse treinamento e essa utilização, por exemplo, de equipamentos mais em conta para eu produzir conteúdo, nada impede que eu comece a fazer um portfólio, não é? Um cardápio aqui de empresas que eu possa atender como produtor de conteúdo para terceiros. Esse pode ser o meu trabalho, pode ser a minha forma de ganhar dinheiro também, tá? Então, todas essas dicas que a gente está dando aqui são de forma valiosa, que você pode aplicar para melhorar a produção do teu conteúdo. E veja, todas essas informações a gente está passando de forma gradual, para que a cada aula você vai tendo ali mais conhecimento e está enxergando cada vez mais como esse processo, os bastidores de como as pessoas produzem um conteúdo. Então, a partir de agora, quando você vai visualizar ou assistir qualquer vídeo na internet, você começa a analisar a questão do microfone que eles estão usando, se estão usando uma iluminação natural, como que é o desenho, o cenário que eles estão utilizando, né? Então, a nossa percepção, a mudança dessa percepção, ela varia também. Então, a gente vai começar a analisar as coisas com outros olhos. Então, mesmo que eu não vá produzir conteúdo nem ganhar dinheiro com isso, mas eu tenho uma percepção, o conhecimento está agregando e eu estou começando a observar coisas que antes eu não observava. Tá? E a aula de hoje é sobre voz, né? Sobre fala. A voz como ferramenta principal. Então, como eu falei, o áudio ele tem uma função extremamente importante. Para mim, o áudio ele supera o vídeo em relação à qualidade. Ele tem que estar bom de se escutar, ele tem que ser agradável ao ouvido. Se não for um áudio agradável, você não vai querer continuar assistindo o vídeo, tá? Então, você já ouviu falar sobre dicção? O que é dicção? Dicção é da forma que eu me comunico, a forma que eu falo, que torna-se possível um melhor entendimento. Então, quanto melhor a minha dicção, quanto melhor eu falo determinadas palavras, a forma que eu falo essa palavra, as pessoas vão ter uma melhor compreensão do que está sendo falado, do que está sendo dito, tá? Então, eu tenho problemas, pessoas que têm algumas dificuldades em fala, língua presa, algum tipo de gagueira, vícios de linguagem em geral, tá? E aí? Isso dificulta um pouco, mas não é impossível. Tá? Aqui a gente vai dar algumas dicas de como a gente trabalhar e melhorar a voz para a aplicação aí do podcast, tá? Então, dicção é a forma que eu articulo essas palavras e elas são faladas, tá certo? Então eu tenho aqui alguns problemas que são comuns. Engolir sílabas, falar rápido demais. Vocês acham que eu falo rápido demais? Eu acho que não. Acho que na verdade eu falo até devagar. Acho que eu deveria falar até um pouquinho mais rápido. Né? Tá comendo até um tempo, algumas minutagens das nossas aulas, eu falar devagar. Eu acho. Né? Não sei, diz aí pra mim. Ou falar murmurando, falar bem baixinho assim, e fazer essas. Né? Falar de um jeito que a gente não entende e tal. Imagina se eu estivesse dando aula assim o tempo todinho, sem vocês entenderem o que eu estou falando. Né? Ia ser mais complicado se eu estivesse falando daquela forma o tempo todo. Chato, você não ia conseguir entender, ia voltar para tentar entender o que eu estava falando. Então, falar com clareza, falar alto, sem estar murmurando, falando as palavras da forma correta. Então, isso é ter uma boa dicção. Então, dicas para melhorar aí. Fale mais devagar. Se você acha que você não está sendo compreendido, as pessoas normalmente na rua, quando você está conversando, as pessoas, como tu pode repetir? As pessoas falam isso para você? Normalmente, eu estou falando de gravação. Normalmente, quando você está falando, as pessoas pedem para você repetir, então já é uma atenção que você tem que ligar ali para que você não fale
também muito rápido durante a gravação, tá? Abra bem a boca, né? Uma articulação física, quando você está falando assim, você projetar a tua voz, ela precisa que você tenha uma articulação da boca, movimentação. Leia em voz alta todos os dias, isso é um exercício bacana, né? Então você pegar ali, você tem um jornal, uma revista, uma notícia, você está lendo um blog na internet e aí você lê em voz alta. Por quê? Porque aí você vai treinando, você vai vendo como é que a tua voz ela tem uns tons mais altos, mais baixos, né? Algumas palavras eu falo de forma mais alta, naturalmente, outras eu tenho dificuldade de pronunciar, trava-línguas mesmo. Então, vai lá, fala e observa, faz essa leitura em voz alta, é um bom exercício, tá? E outra coisa que é engraçado é que é o seguinte, as pessoas nunca vão ouvir a tua voz da forma que você escuta, tá? Por quê? Porque a gente está ouvindo a nossa caixa acústica aqui, né? Ela é diferente. Não é um som externo. Por isso que quando eu falo no microfone e escuto a minha voz, por exemplo, numa caixa de som, me causa uma estranheza muito grande. Por quê? Porque eu não estou acostumado ao timbre da minha voz. E aquela voz que você se escuta na caixa, na verdade, é a tua voz real. Então você não está ressonando, você não tem uma caixa diferente aqui. A voz real que as pessoas escutam é aquela voz, é a voz que eu escuto quando eu estou assistindo meu vídeo. E aí, às vezes, você causa uma estranheza, você olha e diz, caramba, minha voz, que estranho. É muito feia a minha voz. O povo diz logo assim, né? Minha voz é muito feia. Mas não. É porque o som natural da tua voz é aquela. Só que quando eu tô falando, eu tendo a escutar de uma forma diferente. Então, eu escuto a voz, ressoa diferente aqui por conta da acústica interna, né, do nosso corpo. Eu escuto diferente. Beleza? Então, grava a tua voz, grava um áudio, grava um vídeo e fique escutando. Para quê? Para que você tenha ali uma tranquilidade e assimile ali a tua voz sem que seja de forma estranha. Outro ponto para você ver é a respiração. E a respiração, ela meio que acontece de forma natural. Eu tenho que respirar. É um instinto, né? É um movimento involuntário. Você respira porque você tem que respirar. E quando você passa a prestar atenção na tua respiração, aí já começa a dar uma aflição, porque você agora passa a ter o controle dos movimentos. E aí são várias coisas que você tem que tomar conta agora ao mesmo tempo, né? Preste atenção. Tenta ficar falando e controlar a tua respiração. É meio confuso. Por quê? Porque você, a partir de agora, está tendo a consciência que você está controlando a tua respiração. Mas a respiração, normalmente, ela é controlada de forma involuntária. Então, quando eu tenho um pensamento aqui sobre, por exemplo, o roteiro, eu não estou pensando na minha respiração. Mas ela tem que ser minha aliada. Por quê? Porque senão eu fico falando assim, até eu não ter mais condição de falar, né? E aí vai baixando a minha potência da voz, tal, eu vou falando. E aí fica essa respiração e fica perceptível e começa a gente causar uma aflição, eu não consigo respirar. Então, ó, respira, tranquilo, e aí tenta falar de forma que a construção, a respiração, ela fica ali incluída dentro da tua fala, né? Eu normalmente eu tento pensar não na respiração em si, mas na forma no conteúdo que eu estou falando, porque aí a respiração ela sai de forma natural, né? Eu respiro na hora que tem que respirar. Então, mas um bom controle de respiração ela faz com que você tenha uma voz, um alcance de voz melhor, né? Então, essa atenção com a respiração, da forma que você está falando, ela é muito relevante, tá? Você já parou para pensar em relação a andamento e tempo? Não? Quando eu estou andando, tu já parou para pensar assim, a música, toda música, ela tem um andamento, ela tem batidas por minuto, ela tem um andamento. Quanto mais rápida a música, mais acelerada. E aí, o ritmo da fala, o andamento da fala, é como se fosse a nossa velocidade que a gente está andando. Se eu estiver andando rápido demais, eu estou praticamente correndo. Entende? Então,
eu tenho que ter um cuidado com o ritmo e o andamento da minha voz, da minha fala. Por quê? Porque ele tem que passar uma certa tranquilidade. Existem momentos que eu devo falar realmente mais rápido ou falar mais devagar. Na verdade, eu tento manter aqui na nossa aula sempre o mesmo ritmo, o mesmo tempo, as mesmas pausas, né? A minha forma de falar. Porque normalmente quando eu estou falando com vocês, eu estou pensando também em alguns exemplos, junto com o meu roteiro, tá? Então eu faço algumas pausas estratégicas para pensar, para dar um exemplo. Eu olho para cima enquanto eu estou pensando, vou falar sobre isso aqui, mas é interessante eu falar sobre isso também, à medida que eu vou falando sobre os assuntos aqui abordados, tá? Então, o ritmo ela é extremamente importante. O andamento da fala também é importante. Você tem que estar atento a isso aí, para que eu não esteja falando rápido demais e aí a comunicação ela não consiga alcançar a minha audiência, né? O pessoal acha estranho eu estar falando rápido demais. Quer um exemplo de uma pessoa que fala rápido demais? E muitas vezes eu estou assistindo um programa ali, ela é uma pessoa famosa, mas muitas vezes eu não consigo nem entender. Ela fala tão rápido que eu não consigo entender o que ela fala, que é a Tata Werneck. Tem aquela Lady Night, né, que é o programa dela, e ela faz um talk show, ela convida pessoas para entrevistar, e aí tem quadros do programa que eu não entendo o que ela fala rápido demais, mas aí tornou-se já uma característica dela. Se ela falar devagar, né, já não é o personagem dela, já não é o que ela faz. Então, mas só para mostrar para vocês o andamento da fala, o quanto que é importante e o quanto que é característico. Então, vocês já viram a Tata Werneck falando? Ela vai para uma personagem numa novela, uma atriz, ela não consegue falar devagar, ela fala rápido, rápido, né? Atrás uma palavra atrás da outra. Até os próprios personagens de novela que ela já fez têm essa característica mais acelerada. E aí tem vídeos dela desde a infância dela, participando do programa da Xuxa, ou fazendo. Ela sempre acelerada e sempre rápido demais. Então é uma característica pessoal, mas que vale a pena você entender que muitas vezes a mensagem não é transmitida. Não faz entender e ela tem que falar novamente alguma coisa que, né, tem que ser repetitivo ali para poder se fazer entender. Tá? Então, outra coisa, a gente tem que ter um cuidado com a voz também. Então, sempre que você estiver falando durante um período de muito tempo, estou fazendo um podcast, estou fazendo alguma coisa, vou ali a cada 10 minutos, paro, um intervalozinho, dou uma molhada na garganta aqui, tomo uma aguinha, né? Volto. Então, por isso que no podcast sempre tem ali copo, alguma bebida, alguma coisa para se hidratar, porque você está falando muito, está desgastando a tua voz. Então, você tem que dar uma aliviada nela ali para que ela possa se recompor, né? Então, vamos respeitar aí a voz. Evite esforço também. Então, quando eu falo de uma forma que não é o meu habitual, quando eu tenho que falar muito alto, né? Tem pessoas que têm o timbre e a voz, o volume da voz naturalmente alto. Meu pai, ele falava de uma forma que se eu colocasse o volume mais baixo do telefone e falasse com ele aqui no ouvido, eu não conseguia escutar, colocar o fone no ouvido, que vibrava o telefone da forma alta que ele falava. Mas para ele era natural falar naquele timbre de voz, ele não ficava rouco nem perdia a voz por conta disso. Agora, se eu for tentar falar e ficar falando alto o tempo inteiro, o desgaste da minha voz vai lá em cima. Então eu não vou poder passar tanto tempo me comunicando e falando, porque eu vou estar tirando exigindo muito da minha voz para poder me comunicar. Então, quando a gente está torcendo, está num jogo de futebol, por exemplo, está no estádio, e a gente começa a gritar, a falar, no outro dia provavelmente a voz vai estar extremamente desgastada. Então, se eu utilizo a minha voz para trabalho, para gravar conteúdo, para tudo, eu tenho que ter um cuidado com ela, né? Então, não fazer aí, não colocar essa voz em um uso extremo, tá? E quando for ter um longo uso da voz, dá uma aquecida na voz, faz alguns exercícios, né? Lá, 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 lá. Tenta aquecer a voz para que você possa, para que ela, quando você for utilizar, for participar de um podcast ou fazer as suas gravações, ela já vai estar aquecida e não vai ter falha, né? Você vai estar com ela estabilizadazinha. É engraçado até
fazer, mas um aquecimentozinho vocal é interessante. Tem até você colocar no YouTube ali, aquecimento, tipos de técnicas de aquecimento vocal. Aí você vai ver várias ali que podem se adequar para a tua rotina, né? A voz feminina, a voz masculina, a voz mais grave, voz aguda. E aí eu não tenho, né, não vou me estender nisso, porque você procura ali um tipo de exercício que te auxilie de acordo com o teu timbre e a forma que você vai utilizar a sua voz, tá bom? Então, treina a dicção, treina a respiração, tenha um cuidado com a voz, né? Aquelas pausas, faz o aquecimento da tua voz antes de começar a fazer as gravações, né? Então, com a prática, qualquer pessoa pode desenvolver essas técnicas de fala, fazer melhorias, né? Se você tem algum problema relacionado à dicção, vai treinando ele. Em caso extremo, vai num oftalmologista, ó, vai num fono, né? O fono pode ser de extremo auxílio para você, para poder fazer alguns exercícios específicos para melhoria da sua deficiência, da sua dificuldade que você tem em relação a essa dicção, tá? Então, é isso. Sigam aí, acompanhem as próximas aulas, espero que vocês estejam gostando do conteúdo e até a próxima aula.